A deturpação da doutrina bíblica do pecado. Romanos, capítulo 3, versículo 20, é um versículo do Novo Testamento da Bíblia, que faz parte da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos em Roma. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Neste versículo, Paulo está ensinando aos romanos que ninguém pode ser considerado justo aos olhos de Deus apenas por seguir a lei de Moisés. Ele argumenta que a função principal da lei é mostrar o pecado e revelar a incapacidade do ser humano de ser justificado por suas próprias obras. Em outras palavras, a lei revela a todos que são pecadores e estão separados de Deus. Paulo continua seu raciocínio ao longo do capítulo, explicando que a justificação vem pela fé em Jesus Cristo, independentemente da observância da lei. Ele enfatiza que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas podem ser justificados gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Este versículo e o capítulo em geral abordam o conceito da justificação pela fé, um dos princípios centrais do cristianismo, ensinando que a salvação não é alcançada por mérito humano ou observância da lei, mas é um dom de Deus recebido pela fé em Jesus Cristo. Vamos analisar uns versículos da Palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, é um versículo da primeira carta de João, que está no Novo Testamento da Bíblia. Diz o seguinte: Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato, o pecado é a transgressão da lei. Neste versículo, João está destacando a natureza do pecado e sua relação com a lei de Deus. Ele afirma que qualquer pessoa que comete pecado está, na verdade, violando a lei divina. O pecado é definido como a transgressão ou violação dessa lei. Ao longo da primeira carta de João, o apóstolo enfatiza a importância da obediência aos mandamentos de Deus e do amor ao próximo. Ele encoraja os cristãos a viverem em retidão, evitando o pecado e buscando uma vida em conformidade com a vontade de Deus. No contexto mais amplo, João também destaca a obra redentora de Jesus Cristo e a necessidade de vivermos em comunhão com Ele. Ele ensina que, através de Cristo, somos capacitados a vencer o pecado e a viver uma vida de justiça, buscando agradar a Deus em tudo o que fazemos. Vamos analisar mais um versículo da Bíblia Sagrada. Romanos, capítulo 5, versículo 12, é um versículo do Novo Testamento da Bíblia, na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos em Roma. Eu vou ler. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Neste versículo, Paulo está explicando a universalidade do pecado e sua consequência, que é a morte. Ele se refere ao primeiro homem, Adão, como aquele por meio do qual o pecado entrou no mundo. No livro de Gênesis, Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comerem do fruto proibido, introduzindo o pecado na humanidade. Paulo argumenta que, como descendentes de Adão, todos os seres humanos estão sujeitos ao pecado e à morte. Ele ressalta que todos pecaram, indicando que ninguém é exceção a essa condição pecaminosa. A morte é a consequência natural do pecado e afeta a humanidade como um todo. No entanto, a mensagem de Paulo não termina nesse versículo. Ele continua a explicar como, através de Jesus Cristo, a graça de Deus é abundante para a salvação. Nos versículos seguintes, Paulo discute a obra redentora de Cristo e a possibilidade de justificação e vida eterna para aqueles que colocam sua fé em Jesus. Portanto, esse versículo destaca a realidade do pecado e sua consequência, a morte, mas também prepara o cenário para a revelação da graça e salvação oferecidas por meio de Jesus Cristo. Vamos analisar mais um versículo da Bíblia Sagrada. Romanos, capítulo 5, versículo 12. É um versículo do Novo Testamento da Bíblia, na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos em Roma. Eu vou ler. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Neste versículo, Paulo está explicando a universalidade do pecado e sua consequência, que é a morte. Ele se refere ao primeiro homem, Adão, como aquele por meio do qual o pecado entrou no mundo.
No livro de Gênesis, Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comerem do fruto proibido, introduzindo o pecado na humanidade. Paulo argumenta que, como descendentes de Adão, todos os seres humanos estão sujeitos ao pecado e à morte. Ele ressalta que todos pecaram, indicando que ninguém é exceção a essa condição pecaminosa. A morte é a consequência natural do pecado, e afeta a humanidade como um todo. No entanto, a mensagem de Paulo não termina nesse versículo. Ele continua a explicar como, através de Jesus Cristo, a graça de Deus é abundante para a salvação. Nos versículos seguintes, Paulo discute a obra redentora de Cristo e a possibilidade de justificação e vida eterna para aqueles que colocam sua fé em Jesus. Portanto, esse versículo destaca a realidade do pecado e sua consequência, a morte, mas também prepara o cenário para a revelação da graça e salvação oferecidas por meio de Jesus Cristo. Vamos analisar mais um versículo da Bíblia Sagrada. Segunda carta de Paulo aos crentes de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é um versículo do Novo Testamento da Bíblia, escrito pelo apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos cristãos em Corinto. Eu vou ler. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Neste versículo, Paulo está ensinando a respeito da transformação que ocorre na vida daqueles que estão em união com Jesus Cristo. Ele afirma que, quando alguém se torna um seguidor de Cristo, é como se uma nova criação surgisse. A antiga maneira de viver, marcada pelo pecado e pela separação de Deus, é deixada para trás, e uma nova vida em Cristo começa. Paulo está destacando a realidade da regeneração e renovação espiritual, que ocorre quando uma pessoa se entrega a Jesus. A fé em Cristo traz uma transformação completa, onde o velho estilo de vida, marcado por pecados passados e falhas, é superado. A pessoa é libertada do poder do pecado e recebe uma nova identidade em Cristo. Essa transformação não é apenas uma mudança externa ou superficial, mas uma mudança profunda que afeta a própria essência da pessoa. É um renascimento espiritual que traz uma nova perspectiva, novos valores e uma nova orientação na vida. Paulo enfatiza que essa transformação é um resultado da graça de Deus e do poder do Espírito Santo agindo na vida do crente. É uma obra sobrenatural que só é possível através da fé em Jesus Cristo. Portanto, esse versículo traz uma mensagem de esperança e encorajamento aos crentes, lembrando-os de que, em Cristo, eles têm uma nova vida e um novo começo. Vamos analisar mais um versículo da Bíblia Sagrada. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. É um versículo do Novo Testamento da Bíblia, escrito pelo apóstolo Pedro em sua primeira carta. Eu vou ler. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Neste versículo, Pedro está exortando os cristãos a viverem uma vida santa e separada do pecado. Ele os lembra de que Deus, que os chamou para segui-lo, é santo em sua natureza e caráter. Portanto, como filhos de Deus, eles também devem buscar a santidade em todas as áreas de suas vidas. Ser santo significa ser separado, consagrado e dedicado a Deus. Pedro está enfatizando que a santidade deve ser evidente em todas as ações, palavras e pensamentos dos crentes. Não é apenas uma questão de seguir regras externas, mas de ter um coração transformado que reflete o caráter de Deus. Ao viver uma vida santa, os cristãos se distinguem do mundo ao seu redor e testemunham o poder transformador de Cristo. Eles são chamados a seguir o exemplo de Jesus e a refletir a santidade de Deus em todas as áreas de suas vidas. Pedro continua a desenvolver esse tema ao longo da carta, exortando os crentes a se afastarem dos desejos pecaminosos e a se dedicarem ao serviço de Deus. Ele destaca a importância da obediência, da pureza e do amor fraterno como expressões práticas da santidade na vida cristã. Portanto, esse versículo é um chamado à santidade e uma exortação para que os crentes sejam separados do pecado e se dediquem a uma vida que honre a Deus em todos os aspectos.